Olá, eu sou Ricardo Kanashiro e hoje eu quero falar um pouco sobre o bom senso. Eu quero falar sobre o bom senso em relação à quantidade de regra, de leis a que nós estamos submetidos e que nós nos acostumamos tanto a seguir que deixamos de pensar e de usar nossa inteligência com criatividade e com bom senso. Ao longo dos anos, de milênios mesmo, as regras, as leis, os mandamentos foram sendo criados e colocados à disposição para serem seguidas, voluntária ou involuntariamente, né? Principalmente no caso das leis. As leis foram estabelecidas para serem seguidas. Mas, junto com isso, muito da nossa capacidade de reflexão e de uso inteligente do nosso bom senso acabou sendo cerceado ou acabou entrando em preguiça de alguma forma, né? Que é como se é esse o meu direito, então eu sigo o meu direito. Se é esse o meu dever, então eu sigo o meu dever, sem criar mais questionamentos ou melhor interpretação ou o uso diferente em situações que permitam isso, né? E essa história se refere principalmente à lembrança de um relato que eu ouvi da minha mestra de mediação. Alguns anos atrás eu fiz uma formação em mediação e eu recomendo muito esse caminho de autoconhecimento e de contribuição com o outro. O caminho da mediação, para mim, é muito próximo do caminho do Aikido, que é criar harmonia. Como criar harmonia, como encontrar uma nova expressão, um novo caminho de manifestação a partir da concordância e de uma criação coletiva entre eu e aquele com quem eu tenho alguma dificuldade ou estou passando alguma situação de conflito. Mas foi um curso fabuloso, né? E eu recomendo, se você se interessar, depois entre em contato, kanashiro@dcam.com.br, e eu dou a sugestão do local onde eu estudei e da pessoa com quem estudei. Mas num dos módulos, numa das aulas, essa minha mestra de mediação, ela contou a história de uma jurista europeia, uma pessoa super famosa lá na Europa e que era autora de vários livros de direito. E parece que teve um dia, ela estava saindo de um fórum por lá com um aluno e um assistente e ia atravessar uma avenida, ia atravessar a rua. E ela olhou para um lado, olhou para o outro, viu o farol, né? O farol estava impedido para a travessia de pedestre, porque ele estava aberto para a circulação dos carros, né? E apesar de impedido para a travessia de pedestre, ela foi seguindo, foi atravessando, né? E foi atravessando e sob o espanto, o olhar de espanto do acompanhante dela, ele foi acompanhando e chegou do outro lado e falou: mestra, mas eu acho que a senhora não percebeu, mas nós atravessamos a rua com o farol fechado para nós, né? Ele estava fechado para o pedestre. E ela respondeu para ele assim: mas você reparou que não vinha nenhum carro? Onde nós deixamos o nosso bom senso? Onde nós deixamos a aplicação da nossa inteligência e em detrimento do medo
da punição, do medo, da correção, do medo, do confrontamento, da interpelação, onde nós deixamos esse bom senso com medo de fazer a coisa errada. O que é essa coisa errada? O que é essa coisa certa? Será que levar meia hora para se dar conta, por exemplo, que talvez um farol esteja quebrado é a coisa certa? Ou perceber que talvez durante a madrugada, por uma questão de segurança, em vez de ficar com o carro parado no farol, você possa se aproximar lentamente, devagar, por ele, pelo cruzamento, olhar para os lados e reparar se não está vindo nenhum outro carro. E em não havendo o carro, você pode atravessar. É claro que em várias situações realmente tem ações impeditivas e que não vale a pena entrar nesse campo do rebelde sem causa ou do frustrado, contrariado, que fica desafiando qualquer situação. Mas tem várias situações do nosso cotidiano que às vezes nos pedem mais bom senso do que a submissão a uma norma, a um costume, a uma lei. Pode dar errado? Pode, mas a questão para mim aqui é quanto tem sido custoso para a nossa capacidade de reflexão, para o nosso uso inteligente da nossa capacidade cerebral e do hábito de usar o bom senso em relação a costumes que criaram comodidade, facilidade e às vezes não tem correta aplicação. Pense sobre isso, pense em como em várias áreas da vida nós temos ficado presos na ideia de que tem um farol fechado que diga você não pode ir em frente por aí. Nas áreas talvez profissionais, afetivas, familiares, ou você com você mesmo. Você acha que não tem o direito, não tem o poder de seguir em frente, de fazer algo que você acredita que poderia ser possível, que você percebe ou reconhece em você que você quer e gostaria de realizar. Pense sobre isso, pense em o quanto nós temos nos deixado cercear na nossa manifestação criativa, na nossa ousadia, em detrimento da proteção, relativa à proteção, de não correr risco. E ainda assim não é preciso correr risco, ou não é preciso correr grandes riscos, mas nós podemos ter mais voz do que nós estamos utilizando, nós podemos ter mais ação do que aquela em que a gente confia que seja possível e suficiente. E certamente nós temos mais capacidade do que o limite que nós aceitamos e nos impusemos. Pense sobre isso, pense em como você está se impedindo a você mesmo de realizar coisas que poderiam ser feitas em detrimento de uma ideia de regra que afasta você, que te isola do seu bom senso e da sua capacidade de refletir
ainda que minimamente, tá bom? É um pensamento. Se cuide, trate-se bem. Eu estou do seu lado, eu apoio você. Eu vejo que às vezes é mais fácil ficar submetido às regras e que pensar, refletir, criar consome muito tempo, energia e acaba implicando em muito trabalho. Mas vale a pena. Para mim vale a pena. Talvez para você também. Precisa vencer esse período inicial de imobilidade. Experimente. Pense sobre isso. Tá bom? Curta se você curtiu, compartilhe se você quiser. Faça um comentário, mande um recado, kanashiro@dcam.com.br. Sugira um tema e assine o canal Ricardo Kanashiro no YouTube. Tá bom? Obrigado. Até a próxima.